Estou aqui no centro de Katmandu. Graça e paz, queridos. Amém? Que alegria, privilégio de poder mais uma vez estar compartilhando com os amados a palavra do Senhor. E para mim é sempre uma honra estar aqui neste altar. Essa igreja que ama a palavra de Deus, que ama o Senhor Jesus acima de todas as coisas, essa igreja que ama as almas. Então é sempre uma alegria a gente poder estar compartilhando aqui a palavra do Senhor. E eu quero hoje pensar com os irmãos. Eu gosto muito de trabalhar alguns personagens bíblicos. Eles me inspiram, né? Muitos personagens nos trazem bastante motivação, bastante exemplos, né? E eu quero pensar hoje com os irmãos, baseado na história de um homem de Deus, algo que Deus vem falando comigo durante essa semana e que, inclusive, compartilhando com o pastor Emerson algumas coisas que estavam acontecendo, algumas experiências vividas, ele disse, daquele jeitão dele de dizer, varão, você tem que colocar isso no papel e pregar essa palavra. Eu falei, então prega a quarta. Eu falei, tá bom, meu pastor. São experiências que Deus nos tem dado no decorrer desses dias e que tem falado muito ao meu coração. E eu não poderia deixar de estar transmitindo a essa igreja. E eu quero pensar hoje sobre este que, inclusive, é tema de canção, que Fernandinho já cantou, outros têm cantado, inclusive nome de sala, de escola bíblica dominical, e existe até uma turminha chamada Geração de Samuel. Samuel é um personagem interessante. E você pode deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos ler daqui a pouco em 1 Samuel, capítulo 3. Samuel, entre Moisés e Davi, foi um dos personagens mais importantes no Antigo Testamento. Até a manifestação, até o nascimento de Samuel, Israel havia sido governado por juízes, né? Juízes que Deus levantou em momentos cruciais da nação de Israel. E de juízes em juízes, Deus havia falado, uns fizeram o que era bom e reto aos olhos do Senhor, outros se desviaram do temor do Senhor. Durante o período de alguns bons juízes, a nação teve paz. Por isso que é importante saber, né, colocar bem quem vai estar sobre cabeça, quem que vai ser juiz, quem que vai estar reinando. Porque no período onde o juiz é ruim, o povo padece. E depois de um certo período, então, a nação de Israel já havia se degenerado tão grande, moral e politicamente, ao ponto de que, quando os inimigos do Senhor, os inimigos do povo de Deus, intentavam contra Israel, Israel sempre perdia, sempre era massacrado. E nisso, os filisteus se alegravam, porque todas as vezes que eles investiam contra Israel, tomavam uma parte do seu território, por causa do despojo. O templo de Siló foi profanado, o ministério sacerdótico havia se mostrado corrupto e imoral, prova disso eram os filhos do sacerdote Eli, que faziam tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Da porção do sacrifício, eles chegavam com um garfo de 3 dentes, colocavam sobre o caldeirão,
e aquilo que o garfo pegava, eles tiravam para eles. Não havia ainda nem sido feito o sacrifício ao Senhor, e eles tiravam a parte para que eles pudessem estar comendo e se aproveitando, ainda que as pessoas pedissem: não, não faça isso. Espera primeiro que façamos o sacrifício, espere primeiro que adoremos, e depois você, então, tome o que você quiser para o seu próprio deleite, deixa primeiro queimar a gordura. E eles diziam: não, nós queremos agora, ou você nos dá, ou a gente toma a força. Com a profanação do templo e essa corrupção política e religiosa, então, de repente, surge um milagre, chamado Samuel. E Samuel significa aquele a quem Deus ouve, ou ouvido de Deus. Você conhece a história de Ana, que havia chorado tanto, que havia lutado tanto para que pudesse ter um filho, chegou diante do altar, foi inclusive confundida como se fosse bêbada pelo próprio sacerdote. E chega finalmente o momento em que a sua oração é respondida. E quando a sua oração é respondida, porque ela faz um voto ao Senhor, ela disse: o Senhor me der um filho, varão. Quando chegar o tempo do seu desmame, eu o trarei à casa do Senhor, e ele será oferta ao Senhor. Ele será dedicado, consagrado ao Senhor. Cumprindo-se então os dias em que Samuel deixa de ser amamentado pela mãe, ele é levado ao templo, ele é apresentado ao sacerdote, que o abençoa em seguida Ana, que tem outros filhos, e aí a história começa a mudar. Quando entra o profeta Samuel na história de Israel, a história muda de uma maneira sobrenatural. Apenas num breve resumo de como foi a vida de Samuel para Israel. Ele foi o responsável numa grande reforma nacional, onde foi renovada a aliança com Deus, e o povo voltou a adorar o único Deus verdadeiro. O povo voltou a adorar ao Senhor, como havia muito tempo que ele não adorava ainda. No tempo de Samuel, os filisteus resolveram novamente atacar a Israel. Só que Israel agora naquele tempo estava debaixo de uma autoridade. E Samuel orou ao Senhor, Samuel clamou ao Senhor, abençoou o povo. E além de vencer os filisteus de uma maneira sobrenatural, fantástica, eles saíram de lá humilhados, recuperou o território que os filisteus tinham tomado de Israel. Samuel foi aquele que organizou a escola dos profetas. Imagina você numa escola de profeta, tendo como professor o profeta Samuel. Coisa linda, hein? Teologia pura, né? Do alto, sem heresia. Com certeza devia ser algo maravilhoso. E ele fez isso, organizou a escola dos profetas. Durante toda a sua vida, ele foi juiz sobre Israel. Foi juiz, foi profeta, foi sacerdote e julgou toda ela. E foi aquele que preparou o caminho para a monarquia. Muito embora não fosse algo do seu coração, não fosse algo que ele, vamos fazer uma monarquia. Na verdade, os anos haviam se passado para ele, já estava velho, e infelizmente também os seus filhos não estavam no caminho que o próprio profeta estava, eles eram reprovados pelo povo, o povo não queria que os filhos de Samuel reinassem, e começaram a pedir um rei. E Samuel foi aquele que ungiu 2 reis, Saul, e ungiu também a Davi, após Saul ter sido rejeitado por Deus. Mas, apesar de toda essa história, apesar de toda a importância do profeta Samuel,
em Israel, há um detalhe muito importante, querido, que nós precisamos pensar aqui nessa noite. Ele, como todas as pessoas, precisam passar por uma provação, né? Precisam passar por uma escola, precisam passar por estágios, até que cheguem a uma maturidade, até que chegue o momento em que o seu ministério seja aprovado. E ele também passou por um treinamento e crescimento. E o que aconteceu? Num período em que a palavra do Senhor era rara, era muito rara. As visões não eram frequentes, diz no capítulo 3, e agora nós vamos começar a ler. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Entendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Até aqui. Queridos, olha só que interessante. E vamos pensar um pouco aqui na vida de Samuel. E de repente, se isso se encaixa em alguma coisa em nós. Samuel vivia no templo, sim ou não? Samuel tinha um ofício. Ele era aprendiz de sacerdote. Todos os anos a sua mãe ia ao templo, lhe dava uma nova túnica, afinal de contas ele estava crescendo. Não era a estola sacerdotal usada nos rituais, mas a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor, ministrava ao Senhor e tinha um ofício de ministração. Vivia no templo, ele tinha um ofício, ele tinha um discipulador, um pastor, um sacerdote, chamado Eli, mas ele ainda não sabia e não conhecia a voz de Deus. E o que eu quero pensar com os irmãos nessa noite, depois dessa introdução, é como podemos aprender a ouvir a voz de Deus. Será que, da mesma forma como Samuel, seria o caso de algum de nós? Tudo bem que nós não moramos no templo, mas nós vimos ao templo alguns dias da semana, uns 2, outros 3, outros uma vez que seja, mas nós temos por hábito vir ao templo, à casa do Senhor. Muitos de nós temos ofícios. Uns são pastores, outros são evangelistas, outros são diáconos, outros servem ao Senhor com seus dons e talentos na música, na logística. De alguma maneira você tem algum ofício, de alguma maneira você tem algo com que você serve a Deus com seus dons e talentos. Mas muitas vezes nós não estamos
sabendo ouvir a voz do Senhor. E, queridos, fazer a obra do Senhor sem ouvir a Deus é complicado. Há muitas pessoas que fazem a obra de Deus sem Deus. Credo, pastor, é possível? É possível. Na força do seu próprio braço. Como, pastor? O camarada foi lá, fez 4 anos de teologia, estudou bem uma hermenêutica, uma homilética, tem uma boa oratória, sabe colocar as ilustrações no lugar certo, sabe fazer o momento do quebra-gelo, dá umas pinceladas no grego, no hebraico, e consegue trazer um bom sermão. E muitos são talentosos no que fazem, mas muitas vezes fazem isso sem o devido temor, sem o devido amor e sem muitas vezes ouvir o que Deus quer para a sua vida. Mas, queridos, antes de eu continuar essa palavra, eu preciso fazer uma pergunta aqui para a igreja, porque de repente eu vou ter que mudar um pouco o teor dessa pregação. Os irmãos acreditam, sinceramente, que Deus fala? Sim ou não? Amém ou não? Deus fala? Vocês creem realmente isso? Ah, bom, então eu posso continuar com essa palavra. Obrigado, pastor. Porque se você não acredita que Deus fala, eu teria que tentar mudar para te provar que Deus fala. Mas já que você acredita, Deus fala. Muitas vezes nós é que não ouvimos. O profeta Isaías já disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não ouvir as nossas súplicas, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, fazendo com que também Ele não nos ouça. E talvez os nossos ouvidos estejam agravados para não ouvir ao Senhor, mas por quê? Se Deus fala, por que eu não ouço? De que jeito que Deus fala? Porque toda a vida eu fui ensinado que se eu quiser ouvir ao Senhor, eu preciso abrir a Bíblia. Amém, é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e de maneira nenhuma eu quero desconstruir isso. Pelo contrário, se você quer ouvir a Deus em espírito de oração, leia a Bíblia. Ela é a palavra do Senhor e Deus vai falar com você através da sua palavra. Mas, queridos, Deus é soberano, Deus é multiforme. Ele não está numa caixinha. Ele não está limitado às nossas convicções teológicas. Ele não está limitado às nossas convicções doutrinárias. Deus é soberano. Fala como quiser, fala com quem quiser, do jeito que Ele quiser. Veja só, alguns gregos queriam falar com Jesus. Já era chegado o fim do ministério de Jesus na terra, e alguns gregos avisaram os discípulos: olha, nós queremos falar com Jesus, avisa-o que queremos falar com ele. Muito bem. Lá foram então os discípulos falar com Jesus, e chegou para Jesus e falou: Senhor, os gregos querem falar contigo. Jesus, já sabendo o que estava para acontecer, em João capítulo 12, versículos 27 a 30, ele disse assim: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso, vinha essa hora. E Jesus continuou a sua oração dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e a que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Parafraseando meu amigo, logo perceba, todos escutaram. Sim ou não? Todos escutaram, mas somente Jesus reconheceu.
Alguns acharam que tinha sido um trovão. Outros pensaram que um anjo tinha falado com eles. Mas Deus falou para quem pudesse ouvir e identificar. Ele disse, audivelmente. Queridos, Deus fala. E aqui eu começo a compartilhar então o que acabou motivando esta palavra. Algumas experiências que o Senhor me proporcionou e que talvez para alguns pareça até corriqueiro. Se o pastor Emerson estivesse aqui, ele diria, isso aí já aconteceu comigo várias vezes, né? Eu tenho ouvido Deus e sempre o ouço, mas da maneira como tem acontecido nos últimos dias, tem sido um pouco diferente. Desde adolescente tenho experiências com o Senhor através de sonhos. Deus já me deu visão. Mas alguns dias atrás eu estava no serviço. Estou trabalhando aqui na Casa da Acolhida. E um dos funcionários havia perdido o controle do portão. E foi um funcionário dos mais simples. E ficou bastante preocupado, porque aquele controle era caro. Ele falou, vai ser uns R$80. E eu estou achando que foi um dos acolhidos que roubaram, e começou aquele tumulto, e ficava na cozinha, aquela coisa toda e tal. Você não viu? Você não viu? Não, não vi. Aí eu me afastei, saí. Eu não consigo ficar no meio de grito, de barulho. Eu começo a ter uns negócios assim, me dá um nervoso. Eu não suporto barulho, gritaria. Aí eu saí e falei, deixa eu sair daqui, deixa eu ficar no meu cantinho. E dei uma respirada e escutei Deus. Você escutou Deus? Eu escutei Deus. Só que assim, queridos, algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente fica meio receoso de falar que é Deus e passar assim por abusado, ou quer se aparecer, ou né, realmente não for coisa da cabeça. Mas eu escutei falando assim, fala para ele olhar embaixo do freezer. Falei, tá bom, mas não vou falar que foi o senhor. Eu não vou dizer assim diz o Senhor, olha debaixo do freezer. Né? Falou, Deus está falando comigo para você olhar debaixo do freezer. Senhor, não é o Senhor que está nesse negócio. A glória vai ser tua, mas não vou falar desse jeito não. Eu fui lá. Cheguei na cozinha, quem não quer nada, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei, mas onde é que estava esse controle? Estava aqui, não tinha nada a ver com debaixo do freezer. Aí eu falei assim para o seu Paulo, olha debaixo do freezer. Mas eu já olhei, é um senhorzinho de idade, eu já olhei. Nós já arrastamos todos esses freezer aí, eu já olhei. Olha de novo. Eu sou chefe dele, ele teve que olhar. Aí quando ele arrastou um pouquinho, eu fiz, mas eu já tinha olhado e não estava ali. Ele ficou, me olhou assim, meio estranho, meio ressabiado, né? Aí chegou assim para mim e falou, te devo uma. Aí não teve jeito, né? Eu falei, não deve não, meu irmão. Se você deve para alguém, você deve para Deus, que foi Ele que mandou falar que estava aqui. Ele, é? E estava a outra cozinheira junto. Ele, sério? Sério? Você acredita que Deus só... Não, acredito. Então, Deus me disse que estava embaixo do freezer. E Ele mandou falar para você. Eu sei que aquele dia ficou assim, eles ficaram me olhando como se eu fosse um extraterrestre. Como assim? Como que isso veio acontecer e tal? E eu saí dali, quando eu cheguei em casa, fui compartilhar com a minha esposa. Eu falei, amor, pensa que coisa bonita aconteceu. Aí eu fui compartilhar com o pastor Emerson. Eu falei, se você tivesse falado antes que foi Deus, teria glorificado mais. Eu falei, tá bom, pastor, tudo bem. Recebo a palavra, o senhor tem razão. Se eu tivesse falado antes, Deus disse que estava embaixo do freezer, mas o nome de Deus foi glorificado. Mas sabe o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que a partir do momento que você começa a ouvir a Deus, e você começa a discernir que é a voz dele, você começa a ficar mais sensível e mais ousado.
Eu tenho certeza que se isso acontecer de novo, eu vou chegar e vou dizer, olha, Deus está me dizendo para você fazer isso. E eu acredito que Deus quer me levar nesse lugar. Como eu creio também que há pessoas aqui nesse lugar que Deus quer levar a ter essas experiências com Ele. Porque ouvir a Deus não é privilégio de pastor. Ouvir a Deus não é privilégio de evangelista, de diácono. Ouvir a Deus é privilégio do Filho de Deus. Tem filhos de Deus aqui nesse lugar? É privilégio do Filho de Deus. Então você pode ouvir a Ele. E aí eu fui dar uma olhada sobre o que as pessoas falam sobre como ouvir a voz de Deus. Queridos, a palavra já havia sido ministrada em mim, mas eu queria ver o que as outras pessoas estavam dizendo acerca desse assunto. E olha, encontrei cada fórmula, cada teoria, cada 9 passos, cada viagem que você tem que fazer, cada lugar que você precisa visitar, que monte orar, como você se portar diante daquele lugar, para que você possa ouvir ao Senhor. Faça jejum de 10 dias, depois você faz isso, depois você vai para Israel, depois você... Gente, fórmulas à vontade, para quem quiser descobrir como ouvir ao Senhor. Só que não, Deus não está em fórmulas humanas. Queridos, a experiência que eu tinha com Deus, que eu tive, que eu tenho, de repente não é a mesma experiência que você tem. Eu estava orando debaixo de uma árvore, de repente veio algo do céu muito forte, e eu comecei a orar em línguas. Muito bem, queridos, a partir de agora esta igreja vai levar as pessoas para debaixo daquela árvore, para as pessoas poderem orar em línguas. Ué, é assim? Não é assim. Cada um tem a sua experiência. Seja na manifestação de dons, seja em ouvir ao Senhor, seja em ter visões. Isso está profetizado em Joel, e que haveria de acontecer nos últimos tempos, na manifestação do Espírito Santo. Jovens teriam sonhos, velhos teriam visões, as pessoas haveriam de receber da efusão do poder do Espírito Santo, pessoas estariam profetizando. E isso não está limitado a uma categoria de pessoas, mas a promessa do Espírito Santo é para toda a igreja, para todo aquele que crê, para todo aquele que buscar. Você só tem que buscar. Fórmula. Bem, eu não tenho fórmula, mas eu quero te apresentar alguns princípios baseados na palavra do Senhor. Um deles baseado na experiência de Samuel. E o primeiro princípio para que você possa ouvir ao Senhor, e aqui nós encontramos na vida de Samuel. E eu quero que nesse momento, queridos, você guarde bem o seu coração, porque às vezes quando se fala sobre esse tema que vou dizer agora, muitos acham que é uma palavra que tenta manipular pessoas, mas não, é um princípio, e é o princípio da obediência. Mas não é apenas o princípio da obediência, é o princípio da obediência ao líder. Samuel, por 3 vezes, não conseguiu identificar sozinho o que estava acontecendo. Quando o seu líder entendeu o que estava acontecendo, ele que era profeta, ele que era sacerdote, ele chega e dá para ele a seguinte orientação, o seguinte comando, fala: olha, a próxima vez que isso acontecer, você deve dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E queridos, eu quero te dizer uma coisa: a honra e a obediência,
ela não se deve por causa da pessoa, mas a sua função. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Se Samuel fosse olhar para a vida de Eli, ele ia dizer assim: o quê? Vai querer me ensinar? Os seus 2 filhos estão desonrando o seu nome. Os seus 2 filhos estão desonrando o nome do Senhor. Os seus 2 filhos são sacerdotes e ele é conivente com o pecado dos seus filhos. Samuel já sabia disso? Sim. Já sabia disso. Você encontra em 1 Samuel capítulo 2 que Eli repreende os seus filhos, e Samuel já estava com ele, já morava no templo. Eli chega para os seus filhos e diz: vocês estão envergonhando o nome do Senhor. Vocês estão fazendo aquilo que é a abominação na casa do Senhor. Por que vocês fazem isso, meus filhos? Não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo. Mas os seus filhos, de fato, não honraram ao Senhor. A bem da verdade, o texto diz que Deus os queria matar. Já havia subido até ele a abominação daqueles sacerdotes, e ele disse: chega, não quero mais. Logo, Samuel sabia o que acontecia, e ele não estava olhando para Eli apenas na sua pessoa, mas Eli era o sacerdote, ele era o ungido do Senhor. Assim como Davi não ousou intentar contra a vida de Saul, porque dizia ele é o ungido do Senhor. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que a Bíblia nos fala do princípio de obediência, e aquele que obedece, e olha o que a palavra de Deus diz: creia no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Creia nos vossos profetas e prosperareis. Quando a gente se fecha para essa palavra, é porque muitas vezes o nosso coração precisa ser tratado. O nosso coração precisa ser moldado. E nós precisamos entender que quando Deus chama alguém para uma missão e o coloca sobre uma liderança, há uma unção na vida desta pessoa, que deve responder diante de Deus, se porventura tenha pecado, tenha errado, tenha transgredido. E queridos, eu já disse isso na escola bíblica dominical e falo agora de púlpito. Não existe líder perfeito, não existe líder que não erre, e a Bíblia nunca escondeu o pecado dos apóstolos, dos discípulos, dos profetas, a fim de que nenhum deles fosse idolatrado. Pedro foi repreensível. Paulo chegou com o dedo em riste na cara de Pedro, porque ele era repreensível. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou. Adultério, assassinato. Eli falhou com relação aos seus filhos. Abraão mentiu, ficou com medo de morrer. O pai da fé mentiu, pecou. E a Bíblia não oculta isso. Ela não tenta de maneira alguma fazer assim: não aconteceu nada. Não, queridos. Para que nós não idolatremos essas pessoas e saibamos que nós temos que olhar para um que é o autor e o consumador da nossa fé. Mas também a Bíblia nos diz, no livro de Hebreus: obedecei aos vossos guias, obedecei aos vossos pastores, porque velam por vossas almas, para que façam com alegria e não gemendo. Quando você está debaixo dessa autoridade, quando você está debaixo desta aliança, queridos, existem benefícios na aliança. Pastor, mas eu gosto de pensar por mim mesmo, eu gosto de tomar as minhas próprias decisões.
Eu entendo que eu sou uma pessoa inteligente, amém, queridos. Quando nós viemos para a igreja, nós não é feita em nossas vidas nenhum tipo de lavagem cerebral. Você não se torna nenhum robozinho. Mas você entende, e a palavra de Deus nos diz, que um povo sem direção, o que acontece? Perece. O povo precisa de direção. Deus, quando queria falar com a igreja, o que ele fazia? Em Apocalipse, ele falava com quem? Direto com a igreja? Ao anjo que está na igreja. Nas 7 igrejas, os 7 anjos. Quem eram os anjos? Os pastores. Pesa sobre eles uma responsabilidade, pesa sobre eles um encargo. Tanto é que a Bíblia diz, ai dos maus pastores, ai daqueles que negligenciam as ovelhas. Procura saber o estado das suas ovelhas. Mas quando ele trabalha debaixo de uma perseguição, ou de ovelhas rebeldes, ou daqueles que não querem somar de jeito nenhum, isso traz peso. Samuel ouviu o seu líder e fez conforme ele havia orientado. É bem verdade, queridos, que o nosso líder não está aqui para dizer que carro comprar, aonde morar, que emprego aceitar, mas no que diz respeito à sua vida espiritual, a palavra do Senhor, nós precisamos ter o nosso coração aberto à instrução. Nós temos que ter o nosso coração aberto a ouvir, porque Ele sabe o que Ele está falando. E se você ouvir e entender e praticar, a bênção na obediência. Existe bênção na honra, existe bênção na lealdade. E Deus quer levantar nesta igreja pessoas leais, pessoas obedientes, pessoas que querem caminhar juntos, e para caminhar junto precisa seguir numa só direção. Não tem como a gente trilhar por 3 caminhos. Porque eu sou pastor há tanto tempo, eu sou isso, aquilo. Queridos, nós temos uma visão. Nós somos 100% almas, vivendo o reino de Deus. E se você não pensa assim, se você acredita que não precisamos nos preocupar tanto com missões, tanto com almas, que esse negócio de viver o reino, que você pode apenas ser um crente dominical, queridos, considere sinceramente rever os seus conceitos. Procure ajuda, procure orientação. Por quê? Porque Deus vai agir por legalidade, e a legalidade é a obediência. Naquilo que você está seguindo, a orientação, buscando, nisso você também vai ser honrado. A mesma unção vai te atrair, vai te trazer experiências que de repente você nunca teve antes. Eu tenho certeza que algumas coisas que têm acontecido na minha vida e algumas novas experiências se dão por estar caminhando junto numa mesma direção, numa mesma unção. Como eu disse, a experiência que eu tive falando aqui sobre o freezer, né? O controle, de repente o pastor Hermes, se eu estivesse aqui, falava, Varão, isso aí já quantas vezes, mas para mim foi a primeira vez, outras coisas eu tive. Mas alguém já disse que a unção que você admira, essa você atrai, né? Então, a partir do momento que você está caminhando junto, essa mesma unção que está na liderança, ela vai vir sobre você. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, sinceramente, eu acredito nisso. Mas, queridos, há uma outra coisa, algum outro princípio, para que você também possa ouvir ao Senhor. E é o princípio do relacionamento com Deus. Relacione-se com Deus e vença o domínio do pecado. E talvez você possa perguntar, por que vencer o domínio e não vencer
o pecado. Bem, então prepare-se para aquilo que de repente para você pode parecer uma grande heresia, mas eu vou justificar a minha fala pela palavra do Senhor. Pecado não se vence. O quê? Pecado não se vence. E eu vou te explicar por que pecado não se vence. Essa semana estávamos reunidos os pastores, todos os pastores, inclusive os de fora. O pastor Emerson deu uma palavrinha bem simples e que me chamou muito a atenção, e depois daquela palavra eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor ministre no meu coração, que eu quero entender isso. Ele disse assim, que a gente gasta muita energia lutando contra o pecado, e só disse assim: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aquilo me chamou a atenção e eu pensei: puxa vida, as pessoas trazem fórmulas. Eu me lembro que no meu tempo de adolescente, na época de Neuza Itioca, né, Samuca, de Kenneth Reagan, entre outros, fórmulas e mais fórmulas para se vencer o pecado, fórmulas e mais fórmulas para você renunciar. Gente, eu participei de um encontro onde tinha que voltar no ventre da mãe. E aí você começava a renunciar, até que você chegava no ventre da sua mãe. Eu não cheguei, não consegui, não aconteceu isso comigo. Mas eu vi pessoas chorarem igual criancinha, né? E aí, começando a renunciar o pecado do pai, da mãe, aí tinha que perdoar pai, mãe, avô, avó, e tinha que perdoar Deus. Tinha que perdoar Deus. Estava até escrito no manual que eu guardei até um tempo atrás. Eu falei: isso aqui não me presta mais, deixa quieto. Mas você precisava, inclusive, perdoar a Deus. Ah, essa calça você não pode vestir. Quem lembra da Transport? Você não pode vestir a calça Transport, que a Transport é do diabo. Até aquela que eu tinha comprado. Eu falei: não, essa aqui é minha. Eu falei: não, está consagrada para o cão. E tudo quanto é coisa era legalidade. Gente, se você for ficar pensando na Helmas, sinos do inferno, na verdade depois fui saber que não é bem essa a tradução, né? Mas, e Helmas disso, e transporte de aquilo, e vai, e olha aquela marca daquele carro, olha aquela a besta, né? E aí vai, gente, que coisa besta. Que coisa terrível. Como era difícil ser crente na minha época. Porque você tinha que ficar correndo de tudo e de todos. Nomezinho no papel, queimar papel, botar no balãozinho. E aí, teu pai foi maçom. Ih, rapaz, você está assim com o cão. Ah, porque fulano foi isso, fulano foi aquilo, porque vamos chegar na tua terceira, na quarta geração. Gente, aí eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra, porque essa palavra me causou um certo medo, um certo desconforto, porque quando você escuta alguém dizendo que não se vence o pecado, você vai dizer assim: então, larga a mão, né? Bom, não tem mais jeito, perdi. Vamos se largar no pecado. Queridos, não é bem assim. E mais uma vez eu ouvi a Deus. Eu estava dormindo e prestes a acordar, eu escutei muito claro, tanto é que eu até olhei para um lado, escutei muito claro, dizendo assim para mim: leia Romanos 6. Eu falei: tá, né? Fiquei assim. Aí de novo, Romanos 6. Aí acordei, tem a Bíblia aqui, né? Acordei, já bati a mão no celular. Aí quando eu coloquei lá no Romanos 6, apareceu o título: Livres do pecado pela graça. Eu levei um susto. Eita, é Deus falando.
levei aquele susto, né? Acendi a luz, tal, já fui, lavei o rosto, coloquei o óculos, deixei o celular, fui pegar uma Bíblia e comecei a ler Romanos 6. E aí eu comecei a entender que a nossa natureza, embora ela seja pecaminosa, nós morremos com Cristo e em Cristo. Logo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, ele já está falando contra a doutrina de que, já que nascemos de novo, o pecado já não está mais em nós, não somos mais pecadores, então vamos permanecer no pecado para que haja mais graça? Não! Como viveremos? Viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Quer dizer que nós morremos para o pecado? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O texto está dizendo que a partir do momento que você é nova criatura, o pecado não deve ter domínio sobre você. Eventualmente pecamos e vamos pecar. E aquele que diz que não peca é mentiroso. E quem diz isso não sou eu. 1 de João, capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ninguém pode dizer que não peca. Ninguém pode dizer que não tem pecado, porque se ele diz isso, ele está mentindo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos como escravos. Queridos, nosso velho homem é a nossa vida antes da conversão. E quando diz a expressão do corpo do pecado, refere-se à natureza pecaminosa existente dentro de nós, e não o corpo humano. E quando fala aqui sobre seja destruído, não significa tornar extinto, mas ser desfeito ou privado de poder. Desfeito ou privado de poder. Então, eu consigo entender pela palavra do Senhor: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O corpo que Deus te emprestou, você não deve emprestar ao pecado. Esse corpo, que no caso do pastor Joseph é templo do Espírito Santo, no meu é catedral, não deve ser emprestado ao pecado. A minha mão não deve servir ao pecado. Os meus olhos não devem servir ao pecado. A minha intimidade não deve servir ao pecado, mas deve servir a Deus, porque aquele a quem você empresta os seus membros, ele se torna escravo. E você pode optar entre ser escravo do pecado ou ser um servo de Deus. Pastor, e agora? Mas tem coisa que eu não consigo vencer na minha vida. Em vez de você lutar contra o pecado, relacione-se com Deus. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Quem ora mais, peca menos. Quem lê mais a Bíblia, peca menos. Porque a partir do momento que você começa a se relacionar com Ele, quando o diabo vier te tentar e dizer: vamos lá, vamos fazer tal coisa, o próprio Espírito Santo vai falar ao seu coração: você acabou de passar um tempo comigo, e agora você quer emprestar
os seus membros para a servidão do pecado. E o Espírito Santo vai falar com você e você vai ouvir a voz dele. E aí sim, você vai poder resistir à tentação, resistir ao mal, resistir ao domínio do pecado sobre a sua vida. Só que para isso, queridos, você precisa passar tempo com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Se de tudo você não consegue vencer, considere a possibilidade de que você precisa realmente aceitar Jesus como seu Salvador. Considere realmente a possibilidade de que talvez você ainda não tenha sido crucificado com Cristo. Considere a possibilidade que você precisa realmente chegar diante do Senhor e falar: Senhor, um dia eu fiz um ato religioso, uma declaração de que era ateu, mas isso foi uma religião cerimonialista, e agora eu quero chegar diante do Senhor com toda a intensidade do meu ser e dizer: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso de Ti, eu reconheço que preciso da autoridade, do poder do sangue de Jesus sobre a minha vida, sem a qual eu jamais conseguirei deixar de ser dominado pelo pecado, para ser agora então totalmente envolvido no poder do Espírito Santo. Eu quero caminhar para o encerramento e quero dizer para você que, assim como Samuel precisou um dia parar para aprender a ouvir a voz do Senhor, já numa vida ministerial, vivendo num templo, exercendo um ofício, talvez hoje seja o dia em que você precisa fazer alguma revisão da sua própria vida. E de fato, se há algo que está te impedindo demais de fluir em Deus, e você percebe que você tem sido por demais escravo, ainda que você não queira, você tem sido escravizado, dominado pelas tentações, pelos pecados, e não está conseguindo discernir a voz do Espírito Santo. Eu quero te dizer, Ele quer falar com você e vai ser hoje. Em Hebreus, o autor diz: ao ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como no dia da provação. Pode ser que agora, nesse momento, você esteja ouvindo Deus dizer assim: é com você que eu estou falando. Talvez você tenha pedido a Deus essa semana: Deus, eu quero uma palavra porque eu não estou conseguindo vencer essa situação. Talvez você tenha lutado contra você mesmo e lute contra o pecado, e há sinceridade no seu coração. Eu entendo que há sinceridade no seu coração. Mas hoje Deus quer fazer um divisor de águas na sua vida. Assim como Samuel ouviu, Ele quer que você o ouça. Se há necessidade de arrependimento, que haja arrependimento nessa noite. Mas também pode ser que nessa noite Deus quer te levar a um outro patamar, a um outro estágio da sua vida espiritual, confirmando o seu chamado, o seu ministério, falando com você agora aquilo que você precisava ouvir há tanto tempo, e Ele está dizendo agora no seu coração. E Ele diz: venha a mim, vinde a mim. Em Apocalipse nós encontramos a palavra do Senhor nos dizendo: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. Baixa a sua cabeça e começa a pedir agora para o Espírito Santo: Espírito Santo, quebranta meu coração.
Isso se você acredita que Ele realmente fala. Começa a falar para Ele: eu quero te ouvir. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu não quero mais exercer nenhum chamado, nenhum ministério, se o Senhor não for comigo. Não me faça subir deste lugar, Senhor, se a sua presença não for comigo. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia de quebrar o jugo, de quebrar as correntes. Hoje é o dia onde Deus diz para você: é o dia do basta. É o dia que eu reescrevo a sua história. E a partir de agora, há um novo tempo. Um tempo de alegria, de refrigério, mas de fluir em Deus. Samuel só fluiu depois que ele aprendeu a ouvir ao Senhor. Foi reconhecido como profeta. E você precisa ouvir ao Senhor. Eu quero orar por você. E em primeiro lugar eu quero orar. Se há alguém aqui nessa noite que, tendo entendido que precisa arrepender-se, entregar-se ao Senhor Jesus, ter o seu nome escrito no livro da vida, para perdão dos seus pecados e para que possa morar eternamente com Deus. E nessa noite, diante do Senhor, quer fazer uma pública declaração: Jesus, toma minha vida, eu te amo, eu te recebo no meu coração, escreve o meu nome no teu livro. A igreja quer orar por você. A igreja está de cabeça baixa, não tem ninguém reparando em você, mas Deus está te vendo e Ele te conhece pelo nome. Assim como Ele disse: Samuel, Samuel, Ele está chamando você agora pelo seu nome, dizendo: filho, filha. Você só precisa dizer: eis-me aqui. Esse eis-me aqui você faz apenas com um sinal, levantando uma das suas mãos onde você está. Você que quer receber Jesus Cristo nessa noite como seu Senhor e Salvador. Há alguém que quer fazer isso nessa noite? Dizer: Jesus, eu te amo. Eu quero me arrepender e quero ter o meu nome escrito no seu livro. Quero te pedir perdão pelos meus pecados e viver agora uma nova vida em ti. Amém. Mas não saia daqui nessa noite sem fazer uma oração ao Senhor dizendo: eu quero te ouvir. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, porque eu quero viver uma vida agora conforme a tua vontade, conforme o desejo do seu coração. Há um lugar de descanso em ti. Aleluia. Fala com Jesus. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. Vamos nos colocar em pé, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Este lugar é no Senhor. Aleluia. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina.
onde a fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Adore a Ele. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Só no Senhor, só no Senhor. Esse lugar é do 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 Senhor. Obrigado, Senhor. A Ti seja todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Uma coisa te pedimos, ó Deus: fala com o Teu povo. Fala com cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Ó Deus, vem falar conosco, ó Deus. Que possamos ter relacionamento puro, genuíno, íntimo com o Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso pecado de não Te buscar, de não estar nos relacionando contigo como filhos, da maneira como deveríamos estar buscando. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Renova em nós a unção. Renova em nós, ó Pai, as Suas misericórdias. E muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado em nós. Agora, Pai, pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos, ó Deus, um restante de semana abençoada. Ó Deus, que todas as atividades que teremos como igreja, ó Deus, venham ser para proveito de vidas, almas sejam alcançadas para a glória do nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça redentora salvadora de Jesus o Cristo, as doces consolações do Teu Espírito Santo, seja, Senhor, com o Teu povo, espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Preciso